Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Psicocrânio. Meu nome é Gustavo Vinícius e hoje nós vamos estudar crenças intermediárias, nossa aula 12. E para a gente entrar nas crenças intermediárias, eu quero deixar de início uma definição geral do que é cada um. Pensamentos automáticos são palavras ou imagens que passam pela cabeça do paciente em determinada situação. Crenças intermediárias, que é o ponto que nós vamos estudar nesse vídeo, são regras, atitudes e pressupostos. Para quê? Para lidar com crenças nucleares. E crenças nucleares são ideias globais rígidas a respeito de si, dos outros e do mundo. Os pensamentos automáticos, crenças intermediárias e crenças nucleares vivem se relacionando entre si. Dá para você dizer o seguinte: na camada mais superficial, nós temos os pensamentos automáticos. Aprofundando-se um pouco mais, temos as crenças intermediárias. E no profundo, no cerne do ser, nós temos as crenças nucleares. E todas elas se relacionam entre si. A camada mais profunda, a crença nuclear, é construída primeiro, e em cima disso são construídas as crenças intermediárias, e em cima das crenças intermediárias são construídos os pensamentos automáticos. Uma coisa a ser ressaltada aqui é que quanto mais profundo for o nível de atuação, mais difícil é de conseguir uma aplicabilidade. Por exemplo, é muito mais difícil você atuar nas crenças intermediárias do que nos pensamentos automáticos, porque as crenças intermediárias estão mais enraizadas, estão mais inflexíveis. Por sua vez, as crenças nucleares são ainda mais difíceis do que as crenças intermediárias. Por isso, recomenda-se que, de início de tratamento, você foque na camada mais superficial, porque a intervenção é mais viável. Entenda a PA, pensamentos automáticos, como a camada mais superficial, e CN, crenças nucleares, como a camada mais profunda da psique. Os pensamentos automáticos e as crenças intermediárias são formas que a psique desenvolve para lidar com as crenças nucleares. Ok. Tendo situado onde cada um deles se encontram, vamos buscar no livro o diagrama de conceituação cognitiva de Sally, a paciente de Judith Beck, na página 223. E depois a gente vai ver a hierarquia das crenças e dos pensamentos automáticos de Sally na página seguinte, na 224. Bom, aqui está o diagrama, lembrando que ela tinha um episódio depressivo maior. A Judith Beck faz uma conceituação perfeita e traz para a gente como exemplo. Ela anotou os dados relevantes da infância. Por que os dados relevantes da infância? Porque geralmente é onde a crença nuclear é montada. E ela busca responder a seguinte pergunta: que experiências contribuíram para o desenvolvimento e manutenção das crenças nucleares? Sally comparava-se com o irmão mais velho e amigos, e a mãe era muito crítica. Crenças nucleares. Quais são as crenças mais nucleares do paciente a respeito de si mesmo? Eu sou incompetente. É claro que aqui a Judith Beck já tem todas as respostas porque fez um tratamento com a paciente. Daí nós chegamos nas crenças intermediárias, que são os pressupostos, regras, condições, atitudes. E a terapeuta responde a seguinte pergunta: que pressuposto positivo o ajudou a lidar com suas crenças nucleares? Qual a contraparte negativa desse pressuposto? De forma positiva, para responder à crença nuclear "eu sou incompetente", a Sally criou a seguinte crença intermediária: se eu trabalhar com muita dedicação, eu vou me sair bem. A contraparte, o pressuposto negativo: se eu não for o máximo, então eu fracassei. A Judith Beck pega o ponto positivo e o ponto negativo, mas ela não diz que é bom ou ruim. Lembra que na terapia cognitivo-comportamental a gente trabalha muito com a adaptação. Mesmo que ela tenha uma crença intermediária positiva, se eu trabalhar com muita dedicação, eu vou me sair bem. Ok, será que é adaptativo? Será que isso não pode levar a paciente a estudar demais, se esforçar demais, trabalhar demais e levar à exaustão?
uma exaustão psíquica, uma exaustão corporal, uma exaustão emocional. Será que essa forma de lidar com a sua crença nuclear não pode causar, inclusive, um outro transtorno além da depressão? Ou será que não foi ele que levou à depressão? E então a Judith anota também no diagrama estratégias compensatórias de enfrentamento. Que comportamentos o ajudaram a lidar com as crenças nucleares? Essas estratégias compensatórias também fazem parte das crenças intermediárias. Esses dois quadradinhos aqui, pressupostos e tal, e essas estratégias compensatórias aqui também. Desenvolver altos padrões, trabalhar com afinco, preparar-se excessivamente, procurar por falhas e corrigir, evitar pedir ajuda. Vamos descer para a próxima página, a página 224, em que tem a hierarquia das crenças e dos pensamentos automáticos de Sally. A crença nuclear é eu sou incompetente. As crenças intermediárias, as atitudes, os pressupostos, as regras. Na atitude, ela diz é terrível ser incompetente. Não posso ser incompetente. Ela acredita que é, mas ela fala que é terrível ser. Então, ela cria um pressuposto para lidar com isso. Se eu trabalhar com muita dedicação, eu vou me sair bem. Se eu não trabalhar com muita dedicação, eu vou fracassar. E daí vem os pensamentos automáticos quando ela se sente deprimida. Eu não consigo fazer isso, isso é muito difícil, eu nunca vou aprender tudo isso. Por que esses pensamentos automáticos surgem? Porque ela acredita que é incompetente. Essa é a crença nuclear dela. Uma coisa importante a se notar aqui é que a Judith Beck colocou os pensamentos automáticos quando ela está deprimida, porque ela está tratando a depressão. Pode ser que quando a Sally está feliz ou mais estável, ela não pensa dessa forma. Ela pode pensar que se ela se esforçar demais, excessivamente, ela vai conseguir. Só que, se ela está triste, se ela está deprimida, como que ela vai ter energia para fazer tanto esforço? Então, já vai aparecendo esses pensamentos automáticos aqui. Então, dá para você entender que as estratégias de enfrentamento desenvolvidas por Sally se resumem nessa frase. Se eu me engajar na estratégia de enfrentamento, então a minha crença nuclear pode não se tornar realidade. Eu ficarei bem. No entanto, se eu não me engajar na minha estratégia de enfrentamento, então minha crença nuclear provavelmente vai se tornar realidade. E esse é o grande medo dela. Ela não quer enfrentar essa crença nuclear porque é muito dolorosa, é difícil lidar com isso. As estratégias de Sally eram desenvolver altos padrões de exigência para si, trabalhar com muita dedicação, preparar-se excessivamente para provas e apresentações, evitar buscar ajuda para não expor sua incompetência, entre outros. Uma observação muito importante a se fazer é: estratégias de enfrentamentos não são padronizadas. Cada indivíduo pode lidar com a mesma crença nuclear, de formas diferentes. Ao passo que Sally decidiu, por exemplo, se empenhar excessivamente para realizar uma atividade, outra pessoa pode viver evitando realizar tal atividade. Pode ir enrolando, procrastinando, deixando para a última hora. Varia de pessoa para pessoa. Depende de uma série de fatores que não cabe entrar aqui agora nesse vídeo.